A gente está de volta e hoje a gente recebe o nosso comentarista de política econômica, Carlos Augusto Ferreira. Carlos, a gente já estava sentindo sua falta por aqui. Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos telespectadores do Ponto Com News. Tivemos uma ausência temporária, mas já estamos de volta. Bom, tem muita coisa na economia que a gente pode conversar, mas tem um assunto que eu gostaria de conversar contigo mais especificamente nessa segunda-feira, que é o déficit do governo, nas contas do governo. O governo já vinha fechando com o governo Dilma, já vinha fechando no vermelho há algum tempo, né, com rombo nas contas. Esse ano o governo fez alguns ajustes, está promovendo alguns ajustes, mas expectativa de 170 bilhões de déficit, mas esse déficit deve começar a cair a partir do ano que vem, é isso mesmo? Ronaldo, é isso mesmo. O ano que vem, a expectativa, o governo fez uma projeção até 2019. Então, para o ano que vem, 171 deverão ficar em 143 bilhões, em 2018 66 bilhões, e em 2019 nós já deveremos ter o primeiro superávit, em torno aí de 18 a 19 bilhões. Bom, então a gente vai numa escala em que vai reduzindo, digamos, esses rombos. É um ajuste que acontece pouco a pouco, ao que parece. Sim, na verdade o governo tomou as medidas de recalcular a forma como empregar o orçamento pela PEC, né? Que nós esperamos seja 100% aprovada. Uma vez que você disciplina o gasto e você reconduzir de forma eficiente as receitas, você seguramente vai diminuindo esse déficit. E é isso que o governo pretende. E outros indicadores que são fundamentais vão caminhando para o seu ponto de controle. Entre eles, nós não podemos esquecer que a inflação, que é extremamente importante para esse contexto maior, porque ele reduz o custo da dívida pública. Não podemos esquecer do câmbio, que é extremamente importante para as exportações, e evidentemente da massa salarial, porque ela que gera a economia doméstica na direção do crescimento. Mas, Carlos, como o governo convive com um déficit desse tamanho, pelo menos durante esses anos? Bom, o governo, ele convive, e dando um exemplo muito prático, Ronaldo, como cidadão comum que acaba se financiando pelos meios disponíveis no mercado. A diferença é que o governo tem um mercado financeiro que pode comprar a sua dívida. Nós, por exemplo, podemos comprar dívida do governo através do Tesouro Direto, né? O que são papéis extremamente sólidos, tão sólidos como a poupança, e que ajudam o governo a financiar suas necessidades internas de caixa, né? Evidentemente, você também tira, à medida em que você está pagando juros, você tira a capacidade do uso de recurso para coisas que são mais produtivas, como, por exemplo, o investimento. Então, financiar não é o problema é o dano causado pelos juros a serem pagos por este financiamento. Isso sim traz um dano importante. Por isso que buscar o superávit é importante. Faz com que o governo não demande recursos novos para rodar as suas contas. Você falou sobre investimentos. Quando o governo está numa situação como essa, fica mais difícil investir, né? No mínimo, os investimentos se tornam mais seletivos, ou seja, eu vou ter que escolher em fazer investimentos que são absolutamente essenciais para rodar a economia. Alguns investimentos ficam em segundo plano, o que tira a competitividade do Brasil. Mas eu acredito que o governo, ao tomar essa medida, e é necessário fazer escolhas na vida, Ronaldo, fazer escolhas não é nada fácil, ainda mais quando você está fazendo qualquer tipo de gestão pública ou privada. Eu imagino que o governo está escolhendo direcionar a essencialidade da economia e da infraestrutura com recursos próprios e, por outro lado, buscando as parcerias público-privadas, que a iniciativa privada tem interesse e, se tiver sinais positivos, está tendo, vai investir no Brasil na direção certa. Quer dizer, justamente pelos ajustes que estão sendo feitos na economia, mesmo o governo talvez não investindo como deveria ou como poderia investir se a gente não tivesse com essa situação de déficit, o setor privado, ou seja, os empresários, os industriais, de um modo geral, investem no país. Isso pode, de alguma forma, compensar aquilo que o governo não tem condições de fazer? Sem dúvida alguma, aquilo que é essencial faz o governo, aquilo que é importante faz iniciativa privada e sempre fica alguma coisa para trás, evidentemente, né? Então, o que a gente entende? Diante de uma situação difícil do qual nós partimos com esse governo, ainda interino,
era necessário transpor essas barreiras. Eu imagino que as decisões tomadas são acertadas, os efeitos práticos são positivos, as projeções que estão vindo por aí são projeções interessantes. Por exemplo, a gente não deve terminar o ano com o IPCA no centro da meta, mas muito próximo do topo, lá por 7,2, esperando um 4,6 o ano que vem, o que é espetacular, com crescimento de cerca de 3% da massa salarial para esse ano, diante de um ano de crise, e de 7% o ano que vem. Ou seja, bastante interessante. A média do salário mínimo esse ano fica em 800, 880, dependendo do estado, e o ano que vem deve ficar em torno de R$ 945. Ou seja, apesar de todas as grandes dificuldades encontradas, esse governo muito rapidamente conseguiu desenhar uma pauta de recondução na direção certa. Bom, há uns 60 dias, quando a gente conversava aqui, você projetava dólar na casa dos 3,20. A sua futurologia está se confirmando, Carlos. Ronaldo, na verdade, não tem muito segredo, não tem cartola. A conta naquela oportunidade foi assim: por que o governo e o Banco Central estabeleceria um piso, que eu chamo um gatilho, né, para que ele pudesse intervir? Por uma questão muito simples: existe um sincronismo de moedas no mundo. Os grandes compradores de commodities, se não tivessem mexido ou dessem sinal de mexer na sua moeda, nós iríamos poder cair um pouco mais. Mas você teve uma desvalorização no início de maio importante da moeda chinesa. E, naturalmente, os produtos brasileiros iriam ficar caros em dólar. O que eu fiz foi uma conta muito simples. Quanto mais poderia descer para chegar e qual seria o piso? Então, estou revelando um segredo ao vivo aqui para todo mundo que gosta de fazer conta como eu, que acertar nas expectativas é entender como que as coisas se conectam mundo afora. E foi um pouco disso a nossa projeção, e ela foi assertiva, mas não teve nada de futurologia, não. Tem possibilidade de cair ainda mais, Carlos? Me parece, pelos governos que a gente está vendo mundo afora, a gente tem sempre que olhar quem são os grandes clientes do Brasil e como eles se comportam, quem são os grandes concorrentes e quais os sinais que eles dão. Eu não imagino nenhuma mexida de moeda importante do ponto de vista dos compradores do Brasil até pelo menos setembro por aí, que é quando começa a mudar as estações do ano, que é quando se demanda mais petróleo no inverno no hemisfério norte. Então a gente não entende que vai ter nenhuma mudança importante. As coisas deverão estar devem permanecer como estão hoje. Pelo menos essa é a nossa modesta opinião. Bom, nesse cenário, você citou inclusive a questão do petróleo, que faz parte hoje, né, de todo esse pacote de produtos e itens que acabam afetando a economia global. No que diz respeito ao petróleo, a gente pode ter alguma alteração? Hoje, em torno da casa de 45 barril, a gente imagina que ele deva ascender até 54, muito mais porque a antiga OPEP tem sinalizado que vai parar de baixar o petróleo. Houve uma mudança muito importante nessa matriz no mundo. Os Estados Unidos, através do xisto bituminoso, voltou novamente a ter uma certa independência, o que baixou os preços. Só que essas reservas não são tão grandes quanto se imaginava, o que significa que eles vão comprar. E mesmo a economia americana mostrando sinais de crescimento, significa uma maior demanda de energia, o que eleva naturalmente os preços, o que é bom para o Brasil. O Brasil não é um grande player do petróleo refinado, e sim do petróleo cru, do bruto, né? Então é natural que ele suba um pouquinho, o que ajuda as empresas brasileiras, em especial a Petrobras, que exporta bastante. E aí, quem sabe até afete na Bolsa de Valores, quem sabe os papéis da Petrobras possam se valorizar, ou ainda por conta das investigações da Lava Jato, a Petrobras continua estacionada? Existe um ponto de equilíbrio em petroleiras em torno da ordem de $50. A partir disso, você pode enxergar algum dividendo. A despeito de tudo que está acontecendo, isso é olhar um pouco pelo retrovisor, né? Olhando para frente, a gente entende que esses processos de boa governança e de conformidade estão adotados em todas as empresas, e a gente deve passar limpo esse Brasil, essas empresas. Então, a partir de $50 é natural esperar dividendo e, evidentemente, os investidores sabem fazer uma boa leitura sobre isso. Eu não recomendo nunca a compra de papéis, assumi isso como uma postura pessoal, mas eu entendo que lá para 2018 os papéis da Petrobras vão dar bons dividendos. Muito bem. Carlos, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui, por essa análise tão preciosa da economia. Foi um prazer mais uma vez.
Prazer é todo meu, Ronaldo. Eu espero estar presente em outras oportunidades para estar com você e com os telespectadores do .com News. Muito obrigado. Esse Carlos Augusto Ferreira, hoje falando com a gente um pouco sobre esse cenário da economia, pensando principalmente nas questões relacionadas ao déficit do governo federal. No próximo bloco, a gente traz informações para você do esporte e outras notícias. .com News volta em instantes.